Vamos falar agora sobre o Supremo, porque o ministro Alexandre de Moraes votou agora há pouco para condenar 9 réus do núcleo dos Kids Pretos, que são acusados de pressionar integrantes das Forças Armadas a aderir ao golpe de Estado e também de planejar e iniciar a execução de um plano para matar Lula, Alckmin e o ministro Moraes. Moraes também votou para absolver o general Estevam Teófilo, primeiro voto por absolvição. Então, o Moraes votou a primeira absolvição, é preciso ainda ter maioria para isso valer ou não, vamos ver como é que vai correr, mas tem essa situação, porque ele considera que o caso do general Teófilo não há provas suficientes. Deixa eu chamar a Beatriz Borges para nos explicar sobre isso e sobre os votos. Bia, muito bem-vinda, boa tarde para você. Oi, Camila, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Então, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, ele apresentou o seu voto hoje pela manhã, na sessão de hoje, terminou agora há pouco essa apresentação e aí ele votou, então, desses 10 réus que fazem parte do núcleo 3 da trama golpista, que é esse núcleo formado por militares da ativa e da reserva e também um agente da Polícia Federal. Desses 10 réus, ele votou pela condenação de 9 e absolvição de um deles. Desses 9, 7 réus, Moraes votou que eles sejam condenados pelos 5 crimes que aparecem na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, entram os crimes de dano qualificado ao patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado, organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso, então, em relação a 7 réus. 2 réus, que são os réus Ronald Ferreira e Márcio Nunes, Moraes votou que eles respondam pelos crimes ali de associação criminosa e também incitação ao crime. E votou pela absolvição do tenente Estevam Teófilo. Como você disse, Camila, esse foi o primeiro voto de Moraes pela absolvição entre os núcleos da trama golpista. Agora, os demais ministros ainda vão apresentar os seus votos. Essa sessão ela foi suspensa, ela vai ser retomada ali por volta de 1h45 da tarde, essa é a previsão. Ainda falta apresentar os seus votos o ministro Cristiano Zanin, depois a ministra Carmen Lúcia e, por fim, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que está fazendo esse julgamento. O presidente é o ministro Flávio Dino. Então, essa vai ser a ordem de apresentação dos votos. Só relembrando um pouquinho o que já aconteceu até esse momento, esse julgamento do Núcleo 3 começou na semana passada, na terça-feira. Primeiro, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, leu seu relatório, trouxe ali um resumo do processo. Depois, foi feita a sustentação oral pela Procuradoria-Geral da República, trazendo elementos da acusação. E aí, a PGR defendeu que fossem condenados pelos 5 crimes apontados na denúncia 9 réus e um réu, no caso de Ronald Ferreira, que ele fosse condenado por incitação ao crime. Logo depois começaram as sustentações orais das defesas dos 10 réus. Cada defesa teve cerca de 1 hora para fazer sua sustentação oral. Então, por isso, esse julgamento ele se alongou aí na terça-feira à tarde e também na quarta-feira de manhã. E aí, essa semana ficaram para os votos dos ministros. Caso esses ministros formem maioria pela condenação dos réus, eles vão ali depois verificar a questão da dosimetria da pena, verificar qual será a pena de cada um dos réus. E isso caso a primeira turma acabe formando maioria, são necessários então ali 3 votos pela condenação. Aí sim eles vão ver a questão da dosimetria, a gente segue acompanhando esse julgamento. Volto com vocês aí no estúdio.